dar sequência. Agora sim, teremos a segunda conferência, teremos na sequência da segunda conferência capixaba de mediação e arbitragem, teremos um painel com o tema Mediação e Arbitragem na Construção Civil e Mercado Mobiliário. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um assunto que eu reputo bem provocativo, né? Então esperamos que nós hoje tenhamos aqui um bom debate e um bom aprendizado, né? A gente vai aprendendo todo dia, cada vez mais um pouquinho. Um dia que não se aprende nada é um dia perdido. Então agradecer aqui, parabenizar pela organização do evento, né? Mais uma vez, apenas o segundo. A gente já vê o nível do pessoal que está aqui, a qualidade do pessoal, né? Pessoas, advogados aí, atuantes, né? Também. O Ridolf aí à frente da CBMAI, né? Verdadeiro presidente da CBMAI, o Ridolf. Tem a Simone também, que é uma lutadora aí da CBMAI. E a gente tem que parabenizar essa turma. Eduardo segurando aí esse projeto desde o início, lá de trás, né, Eduardo? Bem-vindo a Moqueca Capixaba novamente. Bom, eu vou aqui abrir aqui para a gente ter já uma provocação de debate, e eu acho que deveria começar por qual seria a preferência aqui. Então vamos lá, vamos dar início. Se a doutora me permite, então. Senhores, eu estou muito triste porque eu sou palmeirense, mas enfim, é a vida, né? Eu trouxe, depois eu vou sortear de alguma maneira, um exemplar do livro, a última edição de arbitragem. A CAPES, ela pega no nosso pé, né? Porque o nome era manual. E a CAPES acha que porque é manual é menos pontos. Eu falei, não tem problema, editor, nona edição. Tira o manual, ficou só arbitragem, mediação, conciliação e mediação. Está resolvido o problema da CAPES. De qualquer maneira... pois é, vale mais um artigo do que um livro. Eu não consigo entender essas coisas. Mas, enfim, eu tenho pouco tempo, são 40 minutos. O tema é extenso. Tem alguma forma de eu passar os slides? Tá aí? Tá aí. Ótimo. Obrigado. Mas vamos abordar o tema da arbitragem no âmbito do direito imobiliário sob alguns aspectos. A questão que envolve os contratos, e então nós vamos colher aspectos que envolvem os contratos de incorporação, compromissos de compra e venda principalmente, sem descartar a alienação fiduciária, e aí nós temos um problema da relação de consumo também, em arbitragem. Vamos abordar a questão que envolve a locação de imóvel urbano, porque não deveria, mas há uma celeuma, ainda alguma resistência, pequena é verdade, mas existe, e a possibilidade de se implantar a arbitragem num condomínio edilício. Já diziam os romanos, communio mater richarum. O condomínio é a mãe das rixas. Então é uma fonte inesgotável de solução. Eu vou insistir, viu? Eu sei que Carmona e a maioria da doutrina que trata do direito arbitral não gosta disso, mas eu continuo chamando de meio alternativo de solução de controvérsias. E só é adequado porque é alternativo. Eu vou explicar brevemente, assim que eu me entender com esse negócio aqui. Como é que eu passo? Já. Pois muito bem. Esse conceito que está no livro, que alguém vai levar hoje para casa, eu coloco, e todas as palavras que eu coloco no conceito, porque eu não sei, a gente vai falar sobre arbitragem, muitas vezes tem gente que quer saber o que é arbitragem, não tem ainda ideia, porque lamentavelmente até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, essa não era uma disciplina recorrente nas faculdades de direito. Hoje isso já mudou a figura, mas muitos profissionais não tiveram contato com a arbitragem. Só fazendo já que nós estamos aqui, quem é colega, quem é advogado aqui? Quem tem contato com a arbitragem no seu dia a dia profissional? Está vendo? Então, arbitragem, o que é, basicamente? Então, para que serve? Eu chego na sala de aula, eu tenho que falar para o aluno, para que serve esse negócio? Então, vejam, você tem meios de solução de controvérsias, e são meios de autocomposição e de heterocomposição.
A heterocomposição se divide na possibilidade de você levar um conflito ao Poder Judiciário, que ainda é o meio natural de solução de controvérsias, ou optar através de uma convenção de arbitragem, porque não existe arbitragem sem que previamente as partes tenham convencionado esse meio, por isso eu coloco como meio alternativo de solução de controvérsias. Se não fosse alternativo, seria inconstitucional, e explico por quê. A Constituição, no artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Só que no caso da arbitragem, não há inconstitucionalidade, inclusive o STF já decidiu dessa maneira, porque não é a lei que exclui do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, são as partes que excluem do Poder Judiciário a apreciação de uma lesão ou ameaça a direito, desde que tenham previamente convencionado, através da cláusula arbitral, eu chamo de cláusula arbitral, mas a lei chama de cláusula compromissória, ou do compromisso arbitral. Diferença antes ou depois do conflito. Pois muito bem. Aí você pergunta, a arbitragem é alguma coisa nova nesse país? Surgiu agora? Não, negativo. Nós já tínhamos arbitragem no Código Civil de 1916, sob a rubrica de compromisso. Aliás, a minha formação é no direito civil, eu sou mestre e doutor em direito civil pela PUC. Comecei dando aula em 1998, ainda dei aula, vejam só, ensinando o Código Civil de 1916, dei aula até 2002, falando sobre o código que chamam de Bevilacqua, mas aí é outra questão, não é? E por que eu fui parar na arbitragem? Porque implantaram na faculdade que eu dava aula nessa ocasião, lá em São Paulo, em 2001, por aí, e aí o diretor da minha faculdade falou, bom, quem que vai dar essa disciplina? Ninguém sabia nada desse negócio, né? Aí ele olhou para mim e falou, é você. Eu falei, mas escuta, eu sou professor de Direito Civil, o que eu tenho com isso? Ah, tem compromisso, não tinha compromisso no Código Civil de 1916? Você dá aula de obrigações, então vai você mesmo. E eu já tinha lançado o meu livro de obrigações, a primeira edição é de 99, e eu tinha escrito que a arbitragem era inconstitucional. E ele mandou eu dar aula de arbitragem. Porque naquela ocasião, muita gente confundiu, né? Lei não exclui do Poder Judiciário. Eu confundi também. A gente olha, esse negócio... Imagina, eu estudei processo no livro da professora Ada Pellegrini Grinover. Jurisdição é monopólio do Estado. Jurisdictio, dizer o direito. Quantas vezes vocês estudaram direito na minha época, não ouviram isso? Aí peraí, vem um sujeito aí que é árbitro... vai prolatar uma sentença, aí você olha lá o artigo 18, o árbitro é juiz de fato e de direito, prolata sentença que não está sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Eu falei, esses caras estão doidos, é mais uma lei inconstitucional, esse negócio não vai pegar. E se você conversar com um advogado mais experiente, vamos dizer mais velho, que não teve arbitragem, a primeira coisa que ele vai dizer para você é, esse negócio não funciona. Quantas vezes você ouviu isso? Esquece isso. Agora pergunta, você conhece a arbitragem? Ele não conhece a arbitragem. O ser humano é assim, pega uma criança, quem tem filho, sobrinho, fala, você gosta disso aqui? Ele nunca comeu, ele fala, não gosto. Mas enfia na boca, na marra, mastiga primeiro, para depois você dizer se você gosta ou não gosta. E eu fui obrigado a experimentar na marra. Então, por que eu coloco que é um meio alternativo, então, em resumo? Porque nós precisamos convencionar. É pressuposto da arbitragem que haja uma convenção de arbitragem. Pois muito bem. A arbitragem surge no Brasil em 1996, pelo menos do ponto de vista prático, porque até então era incipiente. Nós tínhamos um grande problema que vinha do CPC de 39, passou pelo CPC de 73, que era a necessidade de homologar um laudo arbitral. Na ocasião se chamava laudo arbitral. Então, o sujeito só ia para a arbitragem antes da lei 9.307 se ele tivesse um neurônio só no cérebro. Porque se ele tivesse 2, ele não iria. Por quê? Porque depois da arbitragem, depois do árbitro proferir ali a sua recomendação, né, de solução por um laudo, eu chegava para outra parte e falava, ele me deu razão, você vai cumprir?
O sujeito não. Então eu tinha que ir para o Poder Judiciário, fazer uma petição inicial, tinha que ter contestação, porque eu ia pedir homologação, o juiz precisava dar o contraditório, réplica, audiência, depois sentença, embargos de declaração dos embargos de declaração, depois apelação, contrarrazões, todo esse trâmite. O cliente chega no nosso escritório, para quem não é advogado, nunca faça essa pergunta para o seu cliente: quanto tempo vai demorar? Já te perguntaram isso? Sabe o que eu respondo? A última vez me perguntaram isso, eu estava no meio de um recurso, eu pedi para minha secretária, falei, por favor, não me interrompa. Ela me interrompeu. O sujeito que tinha ligado a semana passada, ligou na semana seguinte para me perguntar a mesma coisa. Alguma novidade? O senhor tem previsão? Aí você engole, né? Você para. Depois, para eu voltar, que eu estava fazendo, eu tive que ler tudo de novo. Você perde uns 20 minutos. Minha vontade era dizer para ele: amigão, seu processo vai demorar a vida inteira e mais 6 meses. E se você não morrer até lá, pode deixar que eu te aviso. Ou os meus herdeiros. Fica tranquilo que pelo menos a sentença transitada em julgado a gente deposita sob a sua lápide. Mas a gente não pode falar assim com o cliente, senão a gente perde cliente. Mas é isso, o Poder Judiciário é moroso. Então, nós temos um meio adequado, é verdade, mas ele precisa ser alternativo, voltando ao meu raciocínio. Porque se ele não for alternativo, ele é inconstitucional. Quem exclui do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito são as partes pelo seu poder negocial, convencionando a arbitragem. A arbitragem, portanto, surge em 96, acabando com essa necessidade de homologação pelo artigo 18 da lei que rege a matéria, que é a Lei 9.307, e a partir daí ela passou a se desenvolver. Então, essas são as características da arbitragem. O importante é o seguinte: a partir do momento que eu convenciono, é pacta sunt servanda. Vejam que a origem da arbitragem é um pacto, então ela tem origem contratual. Se eu procurar o Poder Judiciário, muita gente, eu escrevi lá, fiz uma cláusula compromissória ou arbitral, fiz um compromisso, mas dane-se, jurisdição é monopólio do Estado, vou propor ação. Vejam, como ninguém pode ser excluído do Poder Judiciário, a ideia é perfeita. A ação vai ser processada, o réu vai ser citado. Porém, ele deve se manifestar na contestação em preliminar, dizendo: olha, tem convenção de arbitragem, e se assim o fizer, até pelo princípio da competência, não interessa aqui se haverá ou não alguma nulidade dessa convenção, o juiz não vai poder inicialmente entrar nesse mérito. Existe convenção de arbitragem, o juiz é obrigado, mediante alegação em preliminar de contestação, a extinguir o processo sem resolução do mérito. Vocês convencionaram a arbitragem, vai resolver na arbitragem. Mas tem nulidade. Isso você pede para o árbitro, depois você volta aqui. Agora eu não posso, você convencionou, vá para lá. Então, essas são as características da arbitragem. Isso aqui, olha, é a foto de um cartório judicial do Fórum Central da Comarca da Capital de São Paulo. Senhores, já foi implantado desde 2000, faz uns 5, 6, 7 anos, sei lá, o processo eletrônico lá em São Paulo. Mas os cartórios continuam desse jeito. Sabe como é que veio parar essa foto no meu WhatsApp? Eu mandei um estagiário, que saiu uma publicação de um processo físico, falei: filho, vai lá, precisa ver esse processo. Ele foi. Aí chegou lá e começou a me mandar mensagem: olha, não estão achando o processo. Eu falei: como estão achando? Se vira. Mas não estão achando, doutor, não estão achando o processo. Eu falei: olha, você não sai daí, se não achar o processo, fala com o diretor do cartório, fala com o juiz, fala com quem você quiser, mas você não me volta aqui sem a cópia dessa decisão, sei lá o que era. Aí dali a pouco ele me mandou essa foto, eu desisti de cobrar, porque como é que vai achar alguma coisa lá? Você já foi num cartório judicial, falaram que estava na juntada? Isso aqui é a juntada, essas caixas de cebola que eles põem em cima dessas mesas, isso é a juntada. Como é que esse negócio pode funcionar? Mas agora o processo é eletrônico, não faz mais, essa bagunça está dentro de um HD. O Poder Judiciário não melhorou nada
com o processo eletrônico. O problema não é esse, o problema é cultural. Vocês são doutrinados a entender durante 5 anos de um curso de direito que jurisdição é monopólio do Estado e que todo conflito que surge na sociedade é o Estado que tem que resolver. E isso não funciona em lugar nenhum. Aí sabe o que deu essa cultura que te deram na faculdade? Deram para mim também. Deu nisso aqui, ó. Em 2017, 90,8 bilhões gastos com o Poder Judiciário. 80 milhões de processos. Se você pensar que cada processo tem pelo menos 2 partes, fora os litisconsórcios, você pode imaginar que tem mais gente litigando do que brasileiro. Cada desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo tem que julgar por mês 300 processos, tem que prolatar 300 votos. Eu brinco com os meus alunos, eu dou um questionário para eles de 57 questões para eles me entregarem no fim do semestre. Eles reclamam. Fala, não tem problema, vocês querem ser juízes, desembargadores, né, na carreira, você vai julgar 300, então não tem 57 questões para você fazer. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer 300 processos em agosto, 300 em setembro, 300 em outubro e 300 em novembro. 1.200, você vai me dar 1.200 votos fundamentados no fim do semestre, senão você está reprovado. Ou as 57 questões, pode escolher. Isso é insano. Aí chega um acórdão com 3 laudas, você reclama, não analisou nada. Agora vem uns absurdos. Qual é a vantagem da arbitragem? Se você pactua, é a especialização. Direito portuário, direito imobiliário. Você escolhe de antemão com a outra parte uma pessoa da confiança de ambas as partes e que tenha especialização na matéria. A celeridade. Nem tudo são flores. Mas eu não vou falar aqui das vicissitudes da arbitragem, pelo contrário. Outra vantagem da arbitragem é que nós podemos, desde que eu não afronte normas de ordem pública e os bons costumes, escolher a norma que eu quero ver aplicada pelo árbitro. Por incrível que parível, ou por incrível que pareça, não afrontando normas de ordem pública e os bons costumes, eu posso dizer para o árbitro que ele vai ter que fundamentar a decisão dele com base no direito francês, por uma obrigação que surgiu no Brasil entre nacionais. Então, até essa liberdade a lei dá. Porque eu estou diante de direitos patrimoniais e disponíveis. Se eu posso transacionar sobre direitos patrimoniais e disponíveis, eu também posso transacionar, entre aspas, sobre a forma de solução das minhas diferenças. Inclusive, dizer para o árbitro, olha, o senhor vai fundamentar isso aqui com base no Código Napoleão de 1804. Olha, se é a vontade das partes. E se não afronta normas de ordem pública nacionais, não há problema nenhum. Norma cogente ou de ordem pública, isso é importante para um aspecto que eu vou falar daqui a pouquinho. Já dizia o professor Silvio Rodrigues, não diz mais nada, que Deus o tenha. Ius publicum privatorum pactis derogare non potest. O direito que interessa a toda a sociedade, os pactos privados, os contratos não podem afastar, derrogar. Então, eu posso pactuar arbitragem se eu tiver norma de ordem pública regulando a matéria. Daqui a pouco eu vou exemplificar. Desde que o direito seja patrimonial e disponível. E aí tem uma grande confusão. Eu já volto a esse assunto. A gente sabe que a arbitragem pode ser institucional ou avulsa. Institucional é a arbitragem desenvolvida por centros de arbitragem, câmaras de arbitragem, que dispõem já de uma expertise para prestar o serviço jurisdicional. Então, eu costumo exemplificar, para quem não conhece, falo, olha, o fórum, a estrutura de um cartório, etc., é o trabalho que desempenha uma câmara de arbitragem no âmbito privado. E o árbitro desempenha a função de juiz, até por força de lei. Mas a arbitragem pode ser avulsa, você não precisa se vincular. Agora, a arbitragem avulsa, ou ad hoc, eu já ouvi falar que já teve, até porque uma das características da arbitragem é o sigilo. Mas para mim parece igual enterro de anão. A gente sabe que existe, mas eu particularmente nunca vi.
até pela dificuldade que você vai ter de organizar isso numa convenção de arbitragem. Quem vai fazer para trabalho de secretaria? Como serão feitas as intimações? A lei de arbitragem tem só 4 artigos para disciplinar o procedimento, 19, 20, 21 e 22, então o resto fica por conta do regulamento do centro de arbitragem. Isso tudo tem que ser disciplinado pelas partes numa arbitragem avulsa, então é uma possibilidade quase que inexistente. Então, vejam, o artigo 1º é fundamental, o artigo 1º da lei de arbitragem. As pessoas capazes de contratar, então eu preciso ter capacidade de contratar, porque é um negócio jurídico que eu vou praticar, eu vou celebrar uma convenção de arbitragem, é por isso, tem gente que confunde, que acha que a arbitragem só pode decorrer de uma relação contratual, não é isso que está descrito ali. Está dito que eu preciso ter capacidade de contratar para firmar uma cláusula ou um compromisso arbitral. Poderão, vejam, é uma faculdade de levar os seus conflitos à arbitragem, desde que eu esteja diante de um direito patrimonial e disponível. Bom, vamos já diretamente, porque o meu tempo é curto, tratar, porque nós sabemos que no âmbito imobiliário, principalmente nas incorporações, nós temos um problema para a arbitragem, que é a questão da existência de uma relação de consumo. Existe uma relação de consumo nos termos da Lei 8.078 de 90, artigos 2º e 3º, Código do Consumidor, se eu tiver de um lado o consumidor, que é o destinatário final, do outro o fornecedor habitual de produtos e serviços e, como objeto da relação jurídica, um produto ou um serviço, prestação de produto ou serviço. Porém, eu vou acrescer aí a questão da vulnerabilidade, porque o CDC existe para proteger o consumidor, que é a parte vulnerável. Aí eu uso até aquela, para dar o equilíbrio, porque senão desequilibra, em razão da preponderância do fornecedor. E essa vulnerabilidade pode ser jurídica, pode ser técnica, pode ser econômica. E o código, portanto, havendo esta relação de consumo, e nas incorporações, uma construtora vai vender um imóvel para uma pessoa, há uma relação de consumo. Em regra, claro, se ele for comprar ali 7, 8, 10 unidades para revender, ele não é destinatário final. Mas em regra, quem compra um apartamento para a sua moradia, ou mesmo uma sala comercial para a sua utilização, ou da sua empresa, não importa, porque eu tenho consumidor, pessoa jurídica também, eu vou ter uma relação de consumo. E se eu tenho uma relação de consumo, eu vou ter que ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, como vocês sabem, no artigo 51, traz o rol exemplificativo de cláusulas que o Código considera abusivas. E nessa medida impõe a penalidade de nulidade absoluta. E já diziam os romanos, quod nullum est, nullum producit effectum. O que é nulo não produz nenhum efeito. E entre estas cláusulas está aquela que determine a utilização compulsória da arbitragem. Artigo 51, inciso 7 do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso já fulminaria a possibilidade de utilização da arbitragem no âmbito contratual do direito imobiliário, porque me sobraria muito pouco. Contratos de empreitada, os contratos de parceria, ou de permuta com o terrenista para efeitos de loteamentos, mas aquela venda para o consumidor, então ali eu não poderia ter arbitragem, porque eu vou ter um consumidor. Agora, a pergunta que eu faço, o Código de Defesa do Consumidor proibiu a arbitragem no âmbito das relações de consumo? Não, ele não proibiu. Ele disse que é nula a cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem. E aí Carmona diz o seguinte, com quem eu concordo. Nós temos que fazer uma distinção entre as espécies de convenção de arbitragem. A cláusula compromissória, que eu chamo de cláusula arbitral, é a convenção que surge antes do conflito. Pode ser no corpo de um contrato ou um aditivo, não importa. Não é o local, mas o momento que configura a cláusula, antes do conflito.
E o compromisso arbitral é a convenção de arbitragem entre as partes quando já existe um conflito instaurado, e então eu tenho lá os requisitos do artigo 10 da lei de arbitragem, os requisitos mínimos formais, enfim, isso não vem ao caso agora. Carmona diz o seguinte, e eu concordo com isso: a cláusula, como ela é anterior ao conflito e vincula o consumidor à arbitragem, notadamente pelo princípio da competência, então a cláusula determina a utilização compulsória da arbitragem. Não é uma questão de interpretação literal, não é porque está escrito lá que é cláusula, até porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor é a lei 8.078 de 90 e a lei de arbitragem é a lei 9.307 de 96. Se você falar, por favor, nunca se refira, principalmente para nós que tratamos com o direito, o legislador quis tal coisa. Você já viu, já deve ter lido isso em livro, em algum professor seu. O legislador. Você acha que você estudou 5 anos de direito para olhar para o Congresso e ficar lá querendo saber o que o legislador quis? Nós temos essa função de sistematizar esse negócio, porque a linguagem do legislador é equívoca. A doutrina sistematiza, interpreta através dos meios teleológico, lógico ou sistemático, o gramatical que seja às vezes. O fato é que, tanto cláusula ou compromisso eu posso enquadrar ali. O que o Código de Defesa do Consumidor não quer é que haja uma imposição. E como a cláusula é prévia à existência do conflito, quando surgir o conflito, a arbitragem será obrigatória, portanto a cláusula é nula. Mas o compromisso não. Porque vejam, eu já fiz um compromisso de compra e venda, agora é outro compromisso. Eu já fiz uma promessa de compra e venda, vou dar outro nome assim não confunde. Já fiz uma promessa de compra e venda, já fiz um contrato de alienação fiduciária e eu não tenho a obrigatoriedade dele buscar arbitragem. Surgiu um conflito com aquele consumidor. Eu posso sugerir, falar, olha, eu tenho uma Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem aqui em Vitória. A gente pode, quem é da sua confiança e da minha, vamos fazer uma arbitragem colegiada, ao invés de ser para o judiciário. Aqui chama Juizado Especial Civil também, o JEC. Eu estava dando aula, uns anos atrás, os alunos estavam conversando, falei, qual que é o problema aí? Eles falaram, não professor, desculpa, é que a gente estava comentando que hoje a gente presta serviço à comunidade lá, porque as faculdades têm os juizados anexos, acho que aqui também deve ter, né? Eu falei, qual que é a polêmica? Não, é que entrou um sujeito lá hoje que disse que queria falar com o Jack, que ele tinha um problema e ele queria falar com o Jack. Acho que alguém chegou para ele e falou, olha, para você resolver o seu problema, o senhor vai no Jack aqui, esse é o endereço. Ele chegou lá achando que tinha que falar com o Jack, né? Olha, o Jack está de braços abertos para o consumidor, mas eu posso sugerir, desde que não haja nenhum vício do consentimento, então se ele firmar um compromisso, onde é que está a nulidade que decorre de imposição de arbitragem? Porém, eu vou um pouco além no meu livro, porque eu entendo o seguinte, mesmo assim, mesmo sendo cláusula, em algumas circunstâncias, porque o direito não pode ser interpretado como as pandectas, como o pandectismo. O direito é fato, valor e norma. A gente pode criar parâmetros abstratos, mas é difícil você categorizar e interpretar dessa maneira. E eu vi alguns julgados que admitiram, não expressamente, mas admitiram a arbitragem em relações de consumo decorrentes de cláusula. E eu fui verificar e cheguei à conclusão, não que esse assunto tenha sido enfrentado diretamente, mas que não havia naquela circunstância ou vulnerabilidade econômica ou vulnerabilidade jurídica do consumidor. Senhores, olha aqui, isso aqui é da minha autoria, alguém vai levar hoje, novinho, no plástico. E imagina que eu tenha firmado com uma construtora um contrato e tenha ali uma cláusula arbitral. Aí depois eu vou para o juiz falar que é nula? É nula porque houve imposição? O juiz vai olhar para mim e falar, mas o senhor não estava dando palestra outro dia lá em Vitória, que eu vi,
O senhor não sabe o que o senhor estava fazendo? Por outro lado, imagina o presidente do conselho de administração do Banco Itaú, deve ter uns trocadinhos, né, na conta. Se ele comprar um apartamento de uma construtora por 30, 40 milhões, dinheiro de pinga, peanuts. Se ele firmar cláusula arbitral, será que algo foi imposto a esse sujeito? Porque se a construtora folgar, ele compra a construtora. Então, vejam, o direito não pode ser categorizado, existem exceções, tudo tem exceção no direito, que nos diga o Supremo, né? Porque, aliás, para você levar alguma coisa para o judiciário, doutora Agripina, eu vou acrescentar, você precisa de uma bola de cristal também, porque você tem que imaginar o que é que eles vão dizer lá, arrumar uma nulidade no procedimento, depois de anos, você chega lá na frente, não, é nulo, volta tudo, né? Anula tudo, é uma coisa de louco o Poder Judiciário. O sujeito realmente, o Poder Judiciário tem que ser uma última e desesperada alternativa para quem quer que seja nesse país. Mas, e aqui tem muita coisa, nunca faça um slide, se alguém aqui vai dar aula algum dia, jamais faça isso. Então, eu vou explicar, mas depois eu disponibilizo o slide para você olhar a ideia. Uma coisa é relação de consumo, mas a gente sabe que a prática hoje, não só no direito imobiliário, é usar contrato de adesão. Ninguém vai ficar negociando contratinho de comprador por comprador, né? Então o contrato é padrão, e isso se chama contrato de adesão. A lei de arbitragem tem regra para isso. Então se eu quiser colocar uma cláusula arbitral, antes do conflito, num contrato de adesão, eu preciso respeitar a forma que a lei de arbitragem prevê. Eu preciso fazer essa cláusula em negrito. E ela precisa ter visto ou assinatura específica na cláusula. É uma coisa bem esquisita, né? Se ela estiver no meio do contrato, vai estar em negrito e o sujeito tem que... Não é aquela rubrica no fim do contrato, não. Tem que assinar a cláusula, ou colocar um visto na cláusula. A mens legis aqui, a intenção da lei é de chamar a atenção do aderente. Fala, olha, veja o que você está fazendo. E tem muita confusão com relação a isso, porque não necessariamente uma relação de consumo decorre de um contrato de adesão. Do jeito que está o mercado hoje, as construtoras, depois da crise de 2015, estão latindo no quintal para economizar cachorro, principalmente com essa porcaria desses distratos, que o Poder Judiciário acha que é um direito subjetivo de desistir de contrato, não sei de onde é que eles tiraram isso. Agora veio a lei dos distratos, né, chamada assim, que pretende alterar isso, mas vamos ver como é que o judiciário vai trabalhar com isso. Mas se um sujeito chega numa construtora, quer comprar um apartamento, está encalhado, ele está com dinheiro e ele quer mudar o contrato, é bem provável que ela fale, olha, chama o seu advogado aí, vamos fazer outro contrato, esquece o meu, vai, tudo bem, vai. Você vai pagar? Vou. Então, o contrato você faz aí. Então vai ser um contrato paritário. Por conta disso não vai ter relação de consumo? Vai. E da mesma maneira, eu posso ter uma relação jurídica que nada tem a ver com relação de consumo e cuja origem da relação entre as partes é um contrato de adesão. É meio, né? Não vou falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vou dar outro exemplo. Tem uma empresa brasileira, né, que exporta muito suco de laranja, Cutrale. Vamos imaginar que ela vai comprar laranjas aí de produtores para processar o suco de laranja. Tem relação de consumo? Não, mas se tiver um contrato padrão ali, aquilo é um contrato de adesão, que o produtor vai vender a laranja ali, vai assinar aquele negócio, mas não tem nada a ver com relação de consumo. Mas a gente normalmente vincula a relação de consumo decorre de contrato de adesão. Não. O que a lei de arbitragem exige, então? Se eu tiver um contrato de adesão, negrito e visto ou assinatura, e evidentemente que tem que ser por escrito, e na dicção da lei não vai dar para fazer por meio eletrônico, porque essa assinatura tem que ser específica. Há quem entenda, não, mas dá um clique na cláusula, eu ainda sou um pouco refratário, acho que talvez um pouco antigo nessa medida. Eu acho que nesse ponto cautela não é demais. Mas vamos lá. Se eu tiver, portanto, no âmbito imobiliário, se eu quiser fazer uma cláusula arbitral num contrato dessa natureza, eu não posso, porque em regra, cláusula já é nula, certo? Então não vai dar. Então eu só vou poder usar isto
e contrato de adesão, porque normalmente as construtoras têm um contrato padrão, um contrato de empreitada que ela vai usar, porque a construtora hoje ela terceiriza instalação, fundação, depois acabamento, a construtora subcontrata, subempreita. Então, nesses contratos, se for um contrato de adesão, eu posso ter cláusula arbitral, mas ela vai ter que respeitar esses parâmetros. Se for um negócio com o consumidor, eu já nem posso pensar na cláusula em regra, porque ela seria nula, em regra, tirando as exceções. Mas se eu quiser fazer um compromisso, pouco importa se a relação jurídica entre as partes decorre de um contrato de adesão, porque o compromisso sempre é possível. Então ele vai ser feito à parte, depois, quando o conflito já existe. Eu não sei como é que está meu tempo, mas deve estar acabando já, né? Eu me programei quantos? 10 minutos. Então nós chegamos num ponto, então tirando aí a questão que envolve contratos de incorporação, que eu acho importante. Todo mundo entra na faculdade e vem logo alguém perguntar sobre o contrato, ele chama de contrato de aluguel, já viram? A sua tia, quando você entrou na faculdade, a primeira coisa que ela fez quando foi na sua casa, como é aquela macarronada, no fim de semana, é falar, bem, vem cá, sabe aquele meu inquilino, né? E você não sabia nada disso. E acabou a faculdade sem saber. Porque, por incrível que pareça, os alunos hoje têm umas 2, 3 aulas de lei do inquilinato no programa, no meio de contratos lá, alguma coisa que em pós-graduação a gente fica praticamente um semestre falando sobre isso. E se é online, tem aula que não acaba mais, né? Você galinha, então, falando de fiança, não para, né? Então, vejam, é um assunto que envolve todo mundo, parente, quem nunca aí se deparou com alguém querendo fazer algum questionamento sobre contrato de locação. Então, a questão poderia ser muito simples. Será que eu posso estabelecer arbitragem num contrato de locação para as ações locatícias? As ações locatícias são 4: despejo, renovatórias, revisionais e consignação de aluguéis em cargos, porque são ações que especialmente estão previstas na Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato. Outra questão aqui. O fato de um assunto estar disciplinado por lei especial, como é o caso, não interfere em absolutamente nada no cabimento da arbitragem. Tem gente que acha que por ter lei especial, então não aplica. Isso é nem na aplicação da lei de arbitragem, nem na aplicação eventual do Código de Defesa do Consumidor. Com relação à locação, a primeira dificuldade aqui é saber se, no caso de locação de imóvel urbano, aluguel, se existe uma relação de consumo aí. Os tribunais já pacificaram o entendimento, inclusive o STJ, que contrato de locação não encerra uma relação de consumo, portanto está fora do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e por uma razão muito simples: não contempla o objeto da relação de consumo, que é fornecimento de produto ou prestação de serviços. Quem aluga um imóvel para outra pessoa não presta serviços e nem fornece produto. A natureza jurídica é de cessão temporária de um imóvel que é bem infungível, que segundo os tribunais, eu posso até discutir isso, mas não é o caso aqui, não se adequa ao objeto da relação de consumo esculpida nos artigos 2º e 3º, que é fornecimento de produto e prestação de serviço. Então, esquece. Não vou aplicar o CDC. Se eu não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, beleza, não tem nada de problema de imposição de cláusula, então eu posso colocar cláusula arbitral em contrato de locação sem problema nenhum. Mas aí é o seguinte, alguém já te procurou e falou, eu vi uma jurisprudência. Ô, frase infeliz. Ninguém vê jurisprudência. Uma jurisprudência. Ele está querendo dizer que ele viu um julgado. Uma andorinha não faz verão. Jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais no mesmo sentido sobre um determinado assunto.
Aí o sujeito viu um precedente, que o desembargador estava indo embora na sexta-feira, tinha um negócio lá que tinha que ir para a mesa, o assessor dele falou: "O senhor quer dar uma olhada aqui que eu já fiz o acordo?" Imagina, será que assessor faz isso? O estagiário, sei lá. Ah, não, vai, papai, manda a mesa. E foi, e passou. Porque o negócio foi uma coisa de maluco, que eu não vou nem mencionar aqui o nome do desembargador, nem que tribunal, porque de repente alguém conhece e fala: "Olha, o sujeito foi lá e disse, né? Hoje vai você falar que gosta de coxinha, que já veio o defensor da empadinha dizer que ele está sendo discriminado." Então o negócio é o seguinte: o sujeito misturou no contrato de locação e administração imobiliária. Na verdade, a imobiliária contratada pelo locador para administrar a locação fez o contrato e colocou cláusulas do seu próprio interesse. E, inclusive, cláusula arbitral para ela. Aí misturou tudo. Na hora de julgar, o sujeito fez uma confusão entre o contrato de prestação de serviço entre a imobiliária e o locador, e esse tem relação de consumo, porque se ele é destinatário final desse serviço, eu posso pensar na existência de relação de consumo. Mas o assessor do desembargador, eu não vou dizer nem que foi ele, porque fez uma confusão. E se você algum dia alguém vier com essa história, você pode falar: "Olha, isso é conversa mole para boi dormir, coloque o enfadonho para bovino ressonar." Esquece isso. A questão aqui se resolve da seguinte maneira, juridicamente: contrato de locação de imóvel urbano não representa relação de consumo, portanto eu posso fazer cláusula. A questão, além desta, é saber se, sendo a lei do inquilinato uma norma de ordem pública, e ela é, porque o artigo 45 que está aqui diz que é nula uma cláusula do contrato de locação que tencione afastar os objetivos dessa lei, é a mesma coisa que ela estar dizendo: eu tenho natureza cogente, de ordem pública. Isso significa: não escrevam diferente, porque não vai valer a tinta que imprimiu o contrato. Se você aluga um imóvel residencial, você sabe que você tem que colocar o prazo de 30 meses. Se você colocar 12, você já sabe que você só vai poder despejar aquele inquilino depois de 60 meses, para largar a mão de ser besta, e por outras razões. Então, não adianta se escrever 12 e bater na porta do inquilino depois de 12 e falar: "Você não vai sair?" Vai falar: "Não, gostei, olha aqui, estou de frente para a terceira ponte, né, que você chama, a vista aqui é bonita, pega sol, gostei, não vou sair não." "Ah, mas está escrito que você ia sair em 12, mas não vai, porque a consequência está na lei e eu não altero." Agora, o fato da lei do inquilinato ser norma de ordem pública significa que o direito ali seja indisponível? Há essa confusão também. Vocês entenderam? Quem é que vai sustentar que os direitos que decorrem de um contrato de locação não são patrimoniais e disponíveis? Nós estamos falando de aluguel. Aluguel é bufunfa, din-din, massari, grana, cascalho. Isso é direito patrimonial e disponível. Porém, é um direito patrimonial e disponível regulado por norma de ordem pública. Voltando para a lei de arbitragem, o que isso significa? Que eu posso sim colocar cláusula arbitral. Há uma, porque não tem relação de consumo, portanto não há nenhuma nulidade. O que eu não posso fazer é pactuar a arbitragem e afastar na convenção de arbitragem a aplicação da norma cogente. Então o árbitro terá que fundamentar a sua decisão na lei do inquilinato. E aí poderia ter tantos assuntos, né? Eu fiz uma banca de mestrado, a EPD lá em São Paulo tem mestrado, a área de concentração é solução alternativa de conflitos empresariais. Então um aluno fez um trabalho excelente sobre a aplicação de precedentes na arbitragem. Eu até recomendei que ele publicasse. Mas aqui é a mesma coisa. Se você não aplica a norma de ordem pública, você gera a nulidade da sentença arbitral. Mas isso não significa que eu não possa usar arbitragem quando eu tenho norma de ordem pública, se o direito é patrimonial e disponível. É só isso. Então, senhores, ações de despejo, renovatórias, revisionais. Eu já peguei juiz fixando
aluguel provisório totalmente contrário ao que diz a lei do inquilinato em ação revisional, o juiz mandando aplicar depois da sentença, quando a lei fala, olha, é um desconhecimento, até porque o juiz é sempre um generalista. O árbitro, porque você escolhe, pode ser um especialista. Essa é a vantagem. Já acabou. Então, para finalizar, inclusive, isso é muito mais natural, né, para o ser humano. O que não é natural, lá em São Paulo, só no Fórum Central nós temos 44 varas, 88 juízes. Todo mundo fez concurso. Mas será que, por exemplo, ele estudou direito marítimo? Eu nunca vi isso na faculdade. Se eu fosse juiz, tivesse passado num concurso, provavelmente não teria estudado isso. E a chance de sair uma caca numa sentença ou num acordo ia ser enorme, como algumas que o senhor aqui criticou. Senhores, a arbitragem foi criada lá na antiguidade, já era tradição entre os hebreus. Se você ler a Bíblia, no Pentateuco, nós já tínhamos a previsão de arbitragem. Tem lá um diálogo entre Labão e Jacó, que Labão acusava Jacó de ter furtado uns ídolos lá, que tinha aquele negócio que ele adorava a Deus, o outro adorava os ídolos, então o Labão achava que ele tinha lá isso surrupiado. Então o diálogo é o seguinte, olha, se você acha isso, o Jacó bateu na mesa, falando para o Labão, então coloque o que você tem aí contra mim, e que julgue entre nós os meus parentes e os seus, ou seja, pessoas da confiança das partes. Essa é a grande vantagem da arbitragem. Ninguém é obrigado, por isso que eu coloco que é um meio alternativo. É adequado porque é alternativo, e sendo alternativo é por isso que ele é constitucional, já expliquei. Mas a grande vantagem é de você poder pactuar num momento mais apropriado, notadamente numa cláusula, antes de haver conflito, falar, olha, nós temos uma relação jurídica e todo contrato, não que a arbitragem se limite a isso, mas ela já tem um embrião de uma pendenga. Então, para a gente evitar problema, anos, prejuízos, etc., se eu estou fazendo um contrato marítimo, talvez eu nomeie o doutor ali para ser o nosso árbitro, certo? Ficaria muito mais confortável do que um juiz que é um generalista, que pode nunca ter visto isso na vida dele, julgando essa situação. Para terminar mesmo, há uns 2 anos, eu fui convidado por um ex-aluno meu do mestrado, que é reitor de uma faculdade em São Gotardo. Alguém conhece São Gotardo? Já ouviu falar? Nem eu tinha ouvido falar. Sabia que ele era de Minas, com aquela conversinha dele. Você vai dar aula lá, tal. Ele queria que eu desse a matéria, arbitragem, numa sexta-noite e um sábado de manhã. Assim, eu falei, não vai dar, mas eu vou ver até onde eu chego. Eu aceitei o convite, porque ele falou, te mando uma passagem, né? Você vai lá, Belo Horizonte, aqui do ladinho, né, doutor? Aquela conversinha de mineiro. Eu falei, vou, manda uma passagem. Cheguei, a senhora conhece São Gotardo? Já ouviu falar? Já. Pois é, só que ele me mandou a passagem para Belo Horizonte. Então, do meu escritório para Congonhas, foi fácil. 40 minutos depois de tomar uma aguinha da TAM, eu estava lá em Belo Horizonte. Aí eu cheguei lá, o motorista estava me esperando, aí entrei no carro, falei, bom, e agora para São Gotardo? Eu falei, uns 40 minutos, né, se alguma cidade perto. Doutor, daqui umas 5, 6 horas nós estamos lá. Eu cheguei em São Gotardo, se você come cenoura, se você gosta de cenoura, você conhece São Gotardo, porque eu nunca vi tanta plantação de cenoura na minha vida. Toda cenoura do mundo deve vir de São Gotardo. Mas eu estava no meio da estrada, né? Estava morrendo de fome também, porque eu cheguei, mais ou menos a hora que eu cheguei aqui, né? Eu falei, você vai parar, não tinha nada, sabe aqueles postos no meio da estrada com paralelepípedo e tal? Parou, eu entrei lá, falei, o que tem aí? O sujeito falou, hoje só tem pão com linguiça. O senhor quer pão de sal ou pão de queijo? Paulista vai saber lá o que é pão de sal, nunca tinha ouvido isso na minha vida. Para nós é pão francês, né? Eu estou meio lá perto da Serra da Canastra, em Minas Gerais, vou comer esse pão de sal, pão de queijo. Foi a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Vão para o meio do nada, em Minas Gerais, e peçam um pão de queijo com linguiça. O que eu quero dizer é que eu cheguei lá naquele fim de mundo,
e só tem uma vara lá, e tem uma faculdade de Direito. Senhores, nós temos 1.200 e tantas faculdades de Direito no Brasil. Nos Estados Unidos, com o dobro da nossa população praticamente, tem 200. Mas tem faculdade de Direito até em São Gotardo. Cheguei lá, aí eu perguntei, aqui tem vara única. O que é vara única? O sujeito julga eleitoral, se alguém praticar um crime ele faz júri, ele faz despejo, faz divórcio, faz qualquer negócio. A chance desse sujeito julgar uma coisa atrapalhada é enorme. Então pode ter ali, e tem, né, franqueados de empresas de implemento agrícola, etc., contratos que eu imagino sejam vultosos, porque tem agronegócio ali na região. A chance de, num contrato vultoso, sair uma sentença esdrúxula é enorme. Então, pensem nisso quando vocês pensarem na arbitragem. Principalmente no direito imobiliário, eu me limitei por conta do tempo, e já acabei mesmo. Então, nós temos contratos de empreitada, nós temos contratos de parceria, contratos de permuta de unidades por terreno, e que eu não estou limitado apenas naquele compromisso de compra e venda com o adquirente, que de fato ainda nós temos alguns problemas para enfrentar, para chegar numa liberdade econômica, né, que nós já estamos caminhando nesse sentido, para permitir esse tipo de coisa. Mas eram essas as questões, e esse livro... Bom, depois eu dou um jeito de sortear aí. Alguém faz aniversário hoje? Claro que não, né? Estaria fazendo o que aqui, né? Essa já foi feita hoje. Já? Depois a gente vê. Tenho também o livro de Direito Imobiliário. Esse eu não trouxe porque é pesado, né? Então, sai correndo, mas enfim. E não sei se eu posso divulgar um evento lá em São Paulo? Nós vamos ter nos dias 17 a 19 agora de outubro, lá em São Paulo, uma quinta-noite, sexta e sábado, um congresso, segundo Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário. Nós vamos ter alguns temas, se vocês tiverem interesse, verifiquem os temas, inclusive a lei do distrato, já interpretação pelos tribunais, direito ambiental imobiliário, licenciamento ambiental para projetos imobiliários, questões que envolvem a lei de multipropriedade, que é uma lei nova que veio agora no fim do ano, nós vamos discutir também no Congresso, documentação e cautelas para aquisição de imóveis em razão da lei da concentração dos atos na matrícula, enfim. A programação está aqui, tem o site, se vocês quiserem informação também tem o telefone da EPD, e se alguém estiver disponível e quiser participar, será uma honra recebê-los lá em São Paulo. Muito obrigado. Thank you.